Fala pessoal, como é que vocês estão? E aí, tudo jóia? Preparado para mais uma videoaula? Vamos lá? O assunto que a gente tem para ver hoje é um assunto também muito bacana, tá, gente? É um assunto que os seus conceitos até hoje são bem discutíveis, tá? Então, gente, o assunto que nós vamos falar hoje, sabe qual é? Guerra Fria. Guerra Fria. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês que nós vamos separar essa videoaula em duas partes. Obviamente, porque não dá para a gente fazer tudo em uma aula só. Tem muita coisa para a gente ver. Então, eu vou estar aqui agora mostrando para vocês esse assunto aí chamado de Guerra Fria, tá bom? Vamos comigo? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar agora a ver os slides. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Prontinho, tela compartilhada. E nós vamos agora, eu vou agora abrir o slide, Guerra Fria. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Vamos com o professor Rafael Furtado. Vamos lá. O tema está aí. Aula de história, tema Guerra Fria. Gente, bom, vamos logo entender, né? Esse ponto aí, a Guerra Fria, eu começo aí mostrando para vocês, logo, deixa eu tirar isso aqui, eu mostro para vocês aí essas duas bandeiras aí, né? O lado esquerdo, a bandeira estadunidense, dos Estados Unidos da América, né? E do lado direito, a gente vê aí a bandeira da antiga e extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Gente, veja bem, a Guerra Fria ela dá-se no início aí, bem depois logo depois da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Mas vamos entender por que tem esse nome de Guerra Fria. Você já parou para pensar? Estudamos isso no nono ano, né? Então, no nono ano você deve ter estudado isso aí. Então, ou então vai estudar agora. Então, assim, a gente vê esse nome Guerra Fria. E, gente, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, duas potências começam a emergir aí, né? Como as donas aí do planeta Terra, donas entre aspas, né? Dona é Deus, né, gente? Mas surgiram essas duas superpotências aí, desbancando aí a antiga potência como a Inglaterra, o Reino Unido, a França. Agora surgiu aí essas duas, que antes era França e Inglaterra brigaram aí no século XIX, né, gente? E também a Alemanha no século XIX também. Até no século XX a Alemanha começava aí, na Primeira Guerra Mundial, a desbancar aí também a Inglaterra, mas agora, a partir aí do século XX, segunda metade do século, início da segunda metade do século XX, essas duas potências aí agora. Vamos entender então, Guerra Fria. Vamos lá. Então, veja, gente, primeira coisa a gente tem que entender é que a Guerra Fria, né, ela foi, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, aí teve aí a Conferência de Yalta, né, de Potsdam, que a gente viu aí ainda durante a guerra, o final da guerra, a criação da ONU em 1945. E aí agora duas grandes potências, eles discutiram, como eu já falei para vocês aí na Conferência de Yalta, de Potsdam, a gente viu que esses países, eles acabavam aí discutindo as novas origens do mundo, né? Então, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles aí disputavam a hegemonia do mundo, né? Duas potências, duas ideologias totalmente opostas, mas que agora elas estavam aí rivalizando-se entre si, tá? O capitalismo e o socialismo. O capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Então, veja, os Estados Unidos ele criou a CIA, né? A Agência de Inteligência Norte-Americana, como eu coloquei aqui, que estava destinada principalmente a informar o governo de Washington, né? O que acontecia nos países aí socialistas, tá bom? No bloco dos países socialistas. Então, que foi criada a CIA, né? A Agência Nacional de Inteligência Americana. Né? Mas, segundo alguns agentes da CIA, disseram que era muito mais fácil mandar um homem a Marte, ou melhor, né? Vou mudar, não foi isso que ele disse. Era a dificuldade de entrar na União Soviética era tão difícil quanto mandar um homem a Marte. Então, a rigorosidade era muito grande. Então, os Estados Unidos aí, depois da Segunda Guerra Mundial, ele cria a CIA, né? Que é uma agência de espionagem para poder coletar informações do que estava acontecendo ali nos países socialistas, né? Então vamos lá.
Aí, como eu disse, a imagem aí do 007, eu gosto muito do 007, né? James Bond, né? Que também foi criado também esse personagem durante a Guerra Fria. Que a guerra entre Estados Unidos e União Soviética é chamada de Guerra Fria, gente, porque tem esse nome porque não teve uma luta direta entre as duas superpotências do mundo. A guerra ela aconteceu de forma ideológica, ela aconteceu uma guerra de corrida armamentista, ela aconteceu uma guerra nos esportes, ela aconteceu uma guerra nuclear, ela aconteceu uma corrida espacial, mas foi Guerra Fria porque esses dois países não chegaram a se enfrentar. Graças a Deus. Esses países não chegaram a se enfrentar. Porque se esses países, se os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tivessem se enfrentado, hoje nós não estaríamos aqui contando essa história, nem eu ensinando a vocês, tá bom? Então, a gente começa aí, criou a CIA, né? E lá na frente, gente, a União Soviética ela acaba criando a chamada KGB, né? Órgão secreto da União Soviética, tá bom? Os soviéticos criaram a KGB, Comitê de Segurança de Estado, que também tinha os mesmos objetivos, tá? Se proteger dos países capitalistas e ser bem informado. Aí o governo de Moscou queria, tanto o Washington queria informação pela CIA e a KGB também queria informação sobre o Washington e sobre os países socialistas, né? Então, órgão secreto da União Soviética que iria atuar interna e externamente em questões políticas, militares e diplomáticas, né? Então, ou seja, a gente pode ver que era muito existia já, cada um tinha sua linha de espionagem, né? Tanto um quanto o outro, aparece aí, tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinha as suas agentes de espionagem para saber, suas agências de espionagem para saber o que estava passando um no outro, né? E sabendo que era muito mais difícil conseguir entrar nos países socialistas do que um socialista entrar no país capitalista, né? Embora também eles eram investigados, tá, gente? Como eu já falei, existia a CIA, mas era muito mais difícil, tá bom? Nos países socialistas era muito mais difícil. Então, esses dois países eles já começam, a coisa já não começa muito boa, tá? Stalin, né, tinha se unido aí aos países capitalistas ali, com Franklin Roosevelt, né, agora Truman, que tinha assumido posteriormente, mas agora eles estavam disputando aí suas influências no mundo todo, tá, gente? Aqui minhas costas coçou um pouquinho aqui. Coçou um pouco aqui minhas costas. Então, eles agora tinham sua área de espionagem. Os Estados Unidos tinha a CIA, tá bom? Aí, os Estados Unidos tinha a CIA, né, que queria saber o que se passava, e a União Soviética tinha a KGB, que era a sua agência de espionagem aí para saber o que estava acontecendo. Então, você já sabe aí, tá bom? Quando fala da KGB, você já sabe que estamos falando da União Soviética. Quando a gente fala da CIA, estamos falando dos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Então tá aí o agente de espionagem ali, nós mostramos ali dos Estados Unidos 007, que eu já falei que esse personagem ele foi criado, tá, justamente no período da Guerra Fria, tá? Então vamos lá. Tem muita coisa pra gente ver ainda, tá bom? Mostro pra você. Vamos lá então, confrontos de ideologias. Aí, gente, estão aí os presidentes, como eu já tinha falado para vocês aí já tinha explicado isso para você na conferência aí de Yalta, tá? Stalin ali à direita, Roosevelt está bem ao centro e o primeiro-ministro inglês Churchill, né? À esquerda ali, tá bom? Então foi feita a conferência de Yalta, né? Lembrando aí que eu falei da conferência de Potsdam também, conferência de Yalta em 1945, que essa a conferência de Yalta, ela tinha como objetivo eles uniram-se para poder combater o nazismo, né? A decisão sobre reunião para combater o nazismo e a decisão sobre a organização do mundo depois dessa guerra, né? Então eles se uniram aí e também acabaram criando a ONU em 1945. O problema, gente, é o seguinte: a ONU foi criada depois da guerra aí, ela não foi que tinha como um dos objetivos manter a paz, ela não conseguiu aí manter a paz no mundo, não. A tensão foi muito grande, quase que o mundo aí ele pende aí para uma terceira guerra mundial, né? Já pensou, de Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Depois, precocemente, que não é nem para ter acontecido essa guerra, acontece a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. E agora, já depois de 50, 55, acontece uma outra guerra, meu Deus do céu. E o pior, países que contêm aí bombas atômicas, né? A União Soviética ela sai da Segunda Guerra com o maior exército do mundo. E os Estados Unidos com a maior potência do mundo, né? Então,
eram dois países aí realmente bem fortes, né? Ali tá Stalin, né? E lembrando, viu, gente, Stalin nem russo é, tá? Stalin não é russo, não. Stalin nasceu na Geórgia, nem russo é o cara. Mas imagine um cara, realmente um homem ruim, um cara cruel, uma crueldade descomunal, tanto ele como Hitler. Foram duas peças aí que não sei para que veio o mundo, só para fazer, como diz um amigo meu, nasceu só para fazer peso no. E se fosse só para fazer peso, tava bom, né? O problema é que matou muita gente, esses caras. Foram responsáveis aí pela morte aí de milhares de pessoas, né? Então, confronto de ideologias. Vamos lá, então. Deixa eu tirar aqui. Então, veja. Formaram-se, desse modo, duas grandes áreas de influência, né? Em escala planetária, como eu coloquei para vocês. A capitalista, que eu falei logo de início, liderada aí, influenciada pelos Estados Unidos, e a socialista, que era influenciada pela União Soviética. Então, o mundo se dividiu. Aí, gente, você pode ver aí os países aí, a influência do mundo socialista, né? Aqui, ó, tá? Aqui, ó, a influência do mundo socialista e aqui do mundo capitalista, né? E aqui os países periféricos capitalistas, né? Então, ou seja, o mundo acabou ficando aí dividido entre Estados Unidos e União Soviética com as suas influências aí, tá? Então você pode ver que o leste europeu, quase o leste europeu todo ali, né, com exceção ali da depois a Turquia ali a gente vê ainda a Turquia também passou aí pro lado do capitalista, né? A Grécia também, mas a gente vê aí o leste europeu praticamente todo sob influência da União Soviética, tá? Então, ou seja, o mundo ficou dividido dessa forma aí. Era chamado, gente, o mundo bipolar, tá? Era chamado mundo bipolar porque esses dois países aí estavam disputando a hegemonia no mundo, disputando a sua influência. Então você pode ver que o socialismo durante muito tempo aí fez uma ferida muito grande no capitalismo, tá? Muito grande mesmo, tá, gente? E quase levou o mundo a uma guerra. E isso não foi nada bom. Então formaram-se desse modo duas grandes áreas de influência em escala planetária: a capitalista, liderada pelos Estados Unidos, né, e seus aliados, né, Grã-Bretanha, ali, França, e e a parte socialista sendo influenciada pela União Soviética ali, onde a gente pode ver grande parte dos países europeus ali. Tá bem? Então, veja aí como estava. Vamos para o próximo slide aí da gente. Pronto. Essa luva aí, gente, é de um filme que eu gosto bastante, né? Sobre o filme do Rocky Balboa, né? Com o ator aí, Sylvester Stallone. E essa imagem é do Rocky 4, mas representa o cara que teve essa ideia aí, criou uma ideia bem bacana aí na época desse filme, né? Que foi na época da Guerra Fria. Então, Rocky Balboa foi um dos filmes também, pelo menos Rocky 4, né? Tanto Rocky 4 como o filme Rambo, né? O Rambo 3, né? Também era uma luta contra o comunismo, tá bom? E o Rocky 4 também representava a luta aí do capitalismo, do lado esquerdo liderado pelos Estados Unidos, e como eu disse, do lado direito ali, a luva com a imagem da União Soviética, tá? Um filme aí de Hollywood que influenciou muita gente. Vamos ver aqui então, eu coloquei bem no meio, um slide bem no meio para você ver aí, ó lá. Tá vendo? Então, durante quase toda a segunda metade do século XX, as duas superpotências... Faltou um Szinho aqui, deixa eu corrigir. Faltou um S aqui. Foi uma de digitação, tá, gente? Me desculpa aí, tá, pessoal? Ok, vamos lá então. Pronto, olha aí. Vamos lá. As luvas de boxe aí. Pronto. Durante quase toda a segunda metade do século XX, as duas superpotências disputaram área de influência no mundo todo, criando uma tensão que ficou conhecida como Guerra Fria. Disputavam. Poxa, professor Rafael, como assim área de influência? Em tudo, como eu já falei para vocês. No esporte, eu me lembro, gente, que eu vivi nessa época. A Guerra Fria ela acabou, né, em 1991, com o fim aí da União Soviética. Depois eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre isso. Com o fim da União Soviética, oficialmente em 1991. Mas a Guerra Fria ela acaba simbolicamente em 1889, mas oficialmente em 1991. Ali, gente, a gente vê ali que essa guerra era chamada de Guerra Fria. Eu me lembro que eu era garoto, ainda adolescente, e eu era garoto também, depois na fase da adolescência, ainda na década de 90. A gente viu aí que esses dois países lutaram muito entre si. Gente, nas Olimpíadas era uma coisa realmente fantástica que a gente via. A gente vibrava quando um país capitalista vencia as Olimpíadas, ganhava uma medalha de ouro, e porque era praticamente dois blocos lutando
né? Os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, então a gente torcia por esses atletas capitalistas, e eu me lembro que era muito difícil, tá, gente? A Romênia ganhava muitas medalhas, aí o Yugoslávia também ganhava muitas medalhas, a China, a União Soviética, cara, era muito complicado. A Bulgária, a Romênia, principalmente na ginástica, era muito forte na ginástica, a Ucrânia, as ginastas ucranianas, que eu sempre gostei de ginástica artística, sempre gostei de assistir. Os que eu mais gosto nas Olimpíadas é ginástica artística e natação, é o que eu mais gosto, e vôlei. Eu gosto bastante na ginástica, né? Mas se passar o vôlei aí no Mundial, eu não assisto. Se passar a ginástica artística do Mundial, não assisto. Só nas Olimpíadas que eu gosto. O esporte que eu mais gosto é o futebol, claro. Mas nas Olimpíadas eu não gosto, não. Por que eu tô aqui nesse assunto? Nada a ver. Então, ou seja, então tinha essa disputa muito grande entre esses países, tá? Então, até mesmo para sediar aí para sediar as Olimpíadas aí, era cada país, o país capitalista queria fazer uma frente muito forte aí contra os países socialistas, e os países socialistas, quando ia sediar uma Olimpíada, também fazia aí uma frente muito forte. Eu me lembro que houve até um boicote aí nas Olimpíadas de Moscou, né, de países capitalistas aí, como também houve um boicote nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. Houve um boicote aí, tá, dessas Olimpíadas, né? Os países aí socialistas nem participaram. E o Brasil ficou lá na frente, nessas Olimpíadas de Atlanta. Vamos lá, então. Ah, sim, por causa da cortina de ferro, né? A cortina de ferro, que eu coloquei uma cortina. Vamos lá, uma cortina e uma doutrina. Né? Então, em 1947, o presidente Henry Truman, como você está vendo aí, solicitou ao Congresso norte-americano apoio aos povos que quisessem resistir à ofensiva ideológica do bloco soviético. Ficou conhecida essa como doutrina Truman. Gente, veja bem, a doutrina Truman, né, como vocês queiram chamar aí, essa doutrina Truman aí, que a gente observa, eles precisavam fazer uma frente. Então, ou seja, os países capitalistas precisavam evitar com que os países que foram destruídos pela guerra se sentissem seduzidos pelo socialismo. Então, ou seja, para evitar essa sedução, essa atratividade do socialismo, mas qual atratividade, professor? Essa atratividade do Estado bancar muita coisa, o Estado bancar. E tinha uma coisa do socialismo, professor, que era atraente? Tinha sim, gente, tinha sim. Tá? Como, por exemplo, eles tinham uma educação com qualidade, tinha boas universidades, né? Não em todos, mas em alguns países socialistas, né? Mantinha uma segurança, né? Evitava aí a desigualdade social. E teve coisa boa também, tá, gente? Não pode falar também que só teve coisa ruim no socialismo. Claro que o capitalismo era muito mais atrativo. Né? Aqui nós vamos ver depois, nós vamos mostrar. Aí, tanto é que em Berlim, aqueles que moravam na Berlim Oriental fugiam sempre para Berlim Ocidental. Nós não víamos a Berlim Ocidental fugindo para a Berlim Oriental. Nós não vimos isso. Inclusive, gente, olha, esse assunto eu gosto tanto da Guerra Fria que eu até sonhei com isso essa noite. Meu Deus do céu, eu sonhei com essas coisas. Nessa noite eu acabei sonhando aí. Mas foi um sonho bem diferente. Então, assim, a doutrina Truman, então, eles tinham como. Eles acabavam financiando, ajudando, trazendo ajuda para os países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Era uma forma de atrair os países ao bloco capitalista, evitando, assim, uma possível sedução socialista. Então, ou seja, para que esses países eles aderissem ao bloco capitalista e renegassem ali a ideia socialista, que pregava, como eu disse, a igualdade social, pelo menos teoricamente, né? Igualdade social, emprego, intervenção do Estado, direitos trabalhistas, tinha tudo isso aí, pelo menos na teoria, tá, gente? Então, ou seja, de qualquer forma, tornava-se sim atrativo, tá? Tornava-se sim atrativo para os países. Existisse risco. Se não existisse esse risco, não iria existir a doutrina Truman, tá bom? Ou Truman, né? Não iria existir essa doutrina, não. Então, ou seja, eles criaram essa doutrina para poder financiar, ajudar os países que foram destruídos pela guerra, que quisessem resistir à ofensiva ideológica do socialismo. Mas a União Soviética não deixou barata, não. Eles também criaram a sua ajuda mútua. Vamos ver aqui. Pronto, vamos lá então. Essa doutrina formulada em março de 1947, ela estabelecia o que o comunismo deveria ser combatido a qualquer custo, o que justificava a intervenção norte-americana nos países ameaçados por Moscou. Aí é onde está a influência dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e a influência dos Estados Unidos também na Guerra da Coreia, tá bom, gente? Então, ou seja, essa doutrina não ficava só na ajuda mútua, né?
É lá, cadê aqui, ó lá, não ficava somente na ajuda mútua, né? Cadê? Congresso apoio aos países que quisessem resistir à ofensiva, né? Mas tem outra também de ajuda mútua que está um pouco mais à frente. Então, essa doutrina, formulada em março de 47, estabelecia que o comunismo deveria ser combatido a qualquer custo, o que justificaria a intervenção norte-americana nos países ameaçados por Moscou. A União Soviética também não deixou barato, não. Tá bom? Ou seja, aqui o plano Marshall, onde eu queria chegar. Desculpa, gente. Eu falei da doutrina Truman, agora vamos para o plano Marshall. Então, veja. Ainda em 1947, foi lançado pelo governo norte-americano o Plano Marshall, cuja principal meta era atender aos países arrasados pela guerra, que foi o que eu falei aí anteriormente. Mas os dois eles eram bem próximos, tá? A ajuda mútua aí da doutrina Truman e o Plano Marshall. Né? O Plano Marshall era que realmente fazia o financiamento mais direto, né? Então, foi lançado pelo governo estadunidense o Plano Marshall, cuja principal meta era atender aos países arrasados pela guerra e combater a influência do socialismo na Europa Ocidental, que foi o que eu expliquei. Então, tanto a doutrina Truman como o Marshall, eles tinham praticamente a mesma ideologia, era combater o socialismo, tá, gente? Combater a doutrina socialista, enquanto a partir do plano Marshall era quem fazia esses financiamentos. Então, ou seja, esses dois planos aí foram criados, como você pode ver aí, ó, em 1947, tanto a doutrina Truman, que era combater a intervenção estadunidense, a intervenção estadunidense aí em alguns países ameaçados por Moscou, além da ajuda mútua que vinha aqui com a doutrina, com o plano Marshall, tá bom? Então, a doutrina Truman era realmente a doutrina mesmo, tá, gente? Era fazer do socialismo um inferno, era detonar o socialismo para que ninguém se sentisse atraído, para evitar a sedução aí. E além da intervenção, como eu disse para vocês, da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, foram guerras aí que os Estados Unidos eles se envolveram. E também, gente, até lá na frente na Guerra do Afeganistão, tá? Mas isso na guerra ali do Afeganistão. Então, o filme Rambo 3 fala até sobre isso. E o Plano Marshall, que era ajuda mútua aí, que era o financiamento de combater a influência do socialismo na Europa Ocidental, já que existia uma influência socialista muito grande na Europa Oriental. E como existia ali, como eu já falei, a Bulgária, a Ucrânia, a Romênia, né, Iugoslávia, então a Hungria ali também. Então eram países aí que acabaram aí sentindo-se atraídos pelo socialismo, né? Aderir ao socialismo. E o Plano Marshall, que era atender os países que estavam arrasados pela guerra. Tanto a doutrina Truman, combater o socialismo, né? E uma ajuda mútua, de certa forma, e o Plano Marshall, o financiamento maior. Olha aí, Marshall. Vamos lá, então. Aqui, gente, deixa eu trazer para cá. Deixa eu sair da frente, para você poder copiar o slide aí que eu coloquei para você, né? Aqui, gente, a gente vê que os soviéticos também deram resposta. Em 49, os soviéticos lançaram seu programa de ajuda, o programa de ajuda também, como eu falei para vocês, para atender o leste europeu, denominado de Conselho para Assistência Econômica Mútua, o COMECON. Então, em resposta ao Plano Marshall, eles mandaram aí o COMECON, né, para o leste europeu, né, para os países também que foram destruídos pela guerra. Tinha que fazer uma frente. Então, Stalin aí, né, acaba aí fazendo também a sua parte já para evitar a sedução capitalista, né? E ter mais, como que se chama? Mais países que estivessem aderindo ao bloco do sistema socialista. Então foi criado aí o Comecon, né? Um plano aí para os países do leste europeu para também fazer as suas ajudas, fazer os seus financiamentos para poder retirar a atração, né? Ou pelo menos evitar a sedução capitalista. Era o inverso. Então você pode ver, gente, que já começa aí pela CIA e a KGB, começa aí com o plano Marshall e o Comecon, Comecon, né? Como é chamado mesmo, Comecon. Então, você pode ver que essas doutrinas, aqui, como diz aí no início do slide, aqui, ó, a gente pode ver que confrontos e ideologias aí, ó. Uma doutrina, olha, a cortina, né? Então, ou seja, aqui a gente viu, cadê? Confrontos e ideologias, né? Que foi como eu coloquei ali. Existem os confrontos e essas ideologias aí, que foi chamada como Guerra Fria, Cortina de Ferro. Cadê aqui? Pronto, vamos lá. Depois eu mostro o que Churchill falou sobre a Cortina de Ferro, que foi o primeiro que falou que tinha subido a Cortina de Ferro aí. Aí Marshall, né, o secretário, e aqui a gente vê, cadê? Pronto, e aqui o Comecon, tá? Então, veja bem. Aqui a gente vê a chamada corrida nuclear, tá? Deixa eu sair da frente da... Vamos deixar aqui, eu vou me deixar aqui na bandeira dos Estados Unidos.
Acho muito linda a bandeira dos Estados Unidos, tá? A bandeira da União Soviética também era bonita, não é, gente? Vocês não acham, não? Que a bandeira da União Soviética era bonita? Eu achava também. Era bonita. Os Estados Unidos também, muito linda. Olha que bonito, ó. Então, veja, a corrida nuclear, que também foi uma das características da Guerra Fria. Então, quando chega no ano de 1949, diante desse crescimento, aí eu coloquei no slide para você copiar no seu caderno, as relações entre os mundos capitalista e socialista, as tensões eram muito grandes, foi fundada por iniciativa dos Estados Unidos a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, a OTAN. A organização foi criada aí em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, já tinha criado ali, já existia o Plano Marshall, já existiu a doutrina Truman, já existiu o Plano Marshall e agora a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Eles fizeram esse plano aí, né, que tinha um posicionamento aí sobre, então, ou seja, sobre a união desses países. Então, o que era a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos entender aqui. Aí eu coloquei aqui, tratava-se de uma aliança militar composta pelos Estados Unidos, pela França, pela Bélgica, o Canadá, os Países Baixos, né, a Holanda, né, a Dinamarca, a Grã-Bretanha, Luxemburgo, Noruega, a Finlândia, a Itália e Portugal, e depois a Turquia e a Grécia também. Esses países aí. Então, eles acabavam fazendo uma aliança militar, ou seja, numa possível guerra aí, já existiam aliados aí, aqueles que eram protegidos dos Estados Unidos, e também eles estariam prontos a lutar se caso fosse necessário em uma guerra entre um país e outro. Então, eles criaram a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha aqui, tá bem aqui, ó. Olha, mostrando aí a OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, como você pode ver aí, né, que foi criado aí em 1949. Então, a gente pode ver que foi... Mas, gente, a União Soviética também não iria ficar calada, tá bom? Eles também iriam criar também os seus aliados, né? E você pode ver aí dos Balcãs aqui a gente vê a Grécia, né, e a Turquia ali, a parte da Turquia, mas a Turquia já faz também compõe ali a parte leste ali da Europa, né? A Turquia, né? Mas fez parte também da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas Stalin também não ia ficar calado. Em respostas, eles criaram o chamado Pacto de Varsóvia, com alguns países também do leste europeu. Vamos ver aqui então. Vou mostrar para você. Então, a resposta soviética viria em 1955, né? Com a formação do Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar que reunia os países do leste europeu, como Polônia, Tchecoslováquia, que hoje não existe mais, né? Hoje é a República Tcheca e Eslováquia, a Hungria, a Albânia, Bulgária, Romênia e, posteriormente, a Alemanha Oriental. E aqui também a gente vê a Alemanha Ocidental, tá? Depois, né? A Alemanha Ocidental, eu falei aqui. A Alemanha Ocidental e, posteriormente, a Alemanha Oriental. Então, você pode ver os dois símbolos aí, tá? Da OTAN, né? Que a gente vê o símbolo da OTAN, tá? E a gente vê também o do Pacto de Varsóvia, né? Os dois símbolos aí bem bonitos aí, né, gente? Cada símbolo bonito eles faziam, tinha uma criatividade boa aí. Só que a criatividade estava muito mais voltada para uma guerra, né? O que torna-se aí de fato lamentável. Então criou esses dois grupos aí, tá, gente? E isso aumentava cada vez mais as tensões entre o bloco dos países capitalistas e socialistas. A União Soviética ela ficou sob a influência dos países ali do leste europeu. Em contrapartida, os Estados Unidos do leste europeu. E na América, um país tornou-se socialista. Você sabe qual é ele? Adivinha qual é? Não vou falar. Só vou falar na próxima aula. Tinha um país bem pequenininho, tá? Que acabou também na América, foi também só ele. Mas um país bem pequenininho aderiu ao socialista. É esse mesmo que você está pensando. Isso. É esse mesmo. Tá bom? Cuba. Pronto, falei. Cuba, né? Ali com o Fidel Castro, tá? Na América teve um, né? Então na Ásia tinha, né? A gente viu ali na África, no leste europeu, né? Mas na América também teve, Cuba também aderiu aí ao bloco dos países socialistas, tá? Que causou tensões ali, os Estados Unidos ficaram mordidos com isso aí. Então você pode ver aí a imagem, né, do Pacto de Varsóvia, aí da aliança que eles fizeram. Então vamos lá, né? Aí tem
Então, você já temos aí 3 pontos aí que você pode ver. Então, para você memorizar aí, tá, gente? Você precisa memorizar caso você for fazer a prova aí, né? Principalmente a prova do Enem, você vai ter que memorizar esses pontos que eu tô falando, gente. Não pode deixar barato, não. Nós já temos aí o Plano Marshall, temos a doutrina Truman, temos aí a OTAN e do outro lado, né? E a CIA, né? E a CIA. A CIA, a doutrina Truman, o Plano Marshall e a OTAN. E do outro lado nós vimos aí a KGB, né? Nós vimos aí o Pacto de Varsóvia, Pacto de Varsóvia, né? E o Comecon, do lado socialista, o que nós vimos aí. Então, a gente vê aí a chamada corrida armamentista. Gente, nessa época aí, na corrida armamentista, como existia uma ameaça iminente de uma terceira possível guerra, os países caras, eles se armaram a beça. As indústrias bélicas, elas fraturaram muita grana com isso aí, tá, gente? Fraturaram bastante, porque a indústria bélica, ela era extremamente grande. Então, construíam muitas armas, tá bom? Armas de pequeno alcance, armas de médio alcance, armas de longo alcance, tanques de guerra, submarinos, armas nucleares. Então, ou seja, eles acabaram aí, a indústria bélica gerou muito trabalho, muito emprego à indústria bélica, indústrias de arma aí, indústrias de guerra. Então, ou seja, a corrida armamentista entre as duas potências fez com que a indústria bélica aumentasse seus lucros e absorvesse um número grande de trabalhadores. Então, teve muitos trabalhadores aí na indústria bélica, tá, gente? E, assim, um dos motivos, gente, que a União Soviética deixou de existir foi justamente pelo fato de ali tinha aqui no lado capitalista, tinha um investimento capitalista, tá? Porque os capitalistas, as empresas capitalistas, elas não queria que virasse socialista para não perder o seu lucro. Então, os capitalistas, de certa forma, as empresas, os banqueiros, tiveram de alguma forma, aí, financiar essas indústrias bélicas, financiar esses armamentos, até para proteger os seus próprios negócios, né? Se eles não fizessem nada, corria o risco aí de acontecer uma revolução e ter os seus bens aí sendo tomados aí por uma possível revolução socialista. Então eles ajudaram bastante também na formação aí dessas indústrias bélicas aí, tá, gente? E o capitalismo lucrou muito com isso. E já do outro lado, do lado socialista, era o Estado quem financiava. Então, a custo de muito trabalho aí muito trabalho do proletariado. Então, assim, o proletariado ele foi muito explorado aí e aqui é pra gente, tá, pessoal? O proletariado na União Soviética não chegou ao poder. Era um grupo, uma oligarquia que mandava e desmandava ali do Partido Comunista. Tá? O proletariado não chegou ao poder de forma nenhuma. Então, assim, a custo de muito trabalho do proletariado, muito trabalho, o Estado financiando, como não tinha investimentos capitalistas, acabou aí sendo um dos motivos, né, da queda da União Soviética, tá bom? Um dos motivos aí, porque investiu muito na indústria bélica, na corrida armamentista, né, na corrida nuclear, na corrida espacial, e pouco em indústria de base. E isso acabou custando o fim da União Soviética. Vamos lá, vamos mais para frente que tem muita coisa para a gente ver ainda. Vamos lá, então. A divisão da Alemanha. Gente, aqui é uma coisa também bem interessante, tá? Que foi a divisão da Alemanha. Veja bem. A Alemanha, aí, como mostra no mapa, ela foi dividida em 4 influências. Ela foi dividida aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui está bem mostrando aqui, ó. Zona britânica, zona soviética, zona estadunidense e zona francesa. Aqui, a zona dos Estados Unidos. Aqui a gente vê da França. E aqui a gente vê da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E aqui da União Soviética. Então, a Alemanha ela foi dividida em 4 influências, tá bom? 4 influências. Só que, posteriormente, essas zonas de influência capitalista ela se uniu e formou-se aí a República Federal da Alemanha. E o lado socialista, tá bom? Da União Soviética, formou-se aí a República Democrática Alemã. Eram os dois nomes, né? Que democrática não tinha nada. É bom que se diga isso, tá bom? Então, a gente vê aqui essas zonas de influência aqui. Aqui da Grã-Bretanha, aqui da França e depois aqui dos Estados Unidos. Lembrando-se que Berlim, gente, que ficava na parte oriental, também foi dividida em 4 zonas de influência. Tá bom? A de Berlim também foi dividida em 4 zonas de influência, assim como a Alemanha também foi dividida. Tá bom? Então, só que o lado capitalista,
ele prosperou muito mais, até porque esse lado aqui existia mais investimento. Essa parte que a União Soviética ficou era um lado de menos investimentos. Era daquele lado lá dos chamados Junkers, lá daqueles fazendeiros, daquela aristocracia rural da época ainda dos Junkers ali. Então era uma área menos próspera, a área em que a União Soviética ela tomou conta. E também teve outros fatores. Esse apenas foi um fator que contribuiu para que o lado ocidental ele crescesse muito mais do que o lado oriental. Então veja, em 1949 a Alemanha foi dividida ali, né, em 4 zonas de influência, uma zona socialista liderada pela União Soviética e outra zona capitalista liderada aí pela Grã-Bretanha, pela França e pelos Estados Unidos, tá bom? Então, ou seja, essa zona, então, depois essa zona capitalista ela se uniu, né? Uniu-se em um lado só, que ficou conhecido como República Federal da Alemanha, República Federativa da Alemanha, né? Federal da Alemanha. E o lado socialista, República Democrática Alemã, quando foi dividida a Alemanha aí, tá? Nessas influências aí. Gente, esse é um assunto bem bacana, tá? Vamos lá, então, a divisão da Alemanha. Vamos ver aqui, então, como foi aqui. Depois, aí, ó. Os dois tiveram uma evolução bem diferente, tá? Com a interferência dos Estados Unidos, os alemães ocidentais realizaram uma reforma econômica que apresentou resultados positivos desde a década de 1950. Então, aqui, ó, a Alemanha, aí ficou dividida da seguinte forma. A parte capitalista ficou chamada de Alemanha Ocidental e a parte socialista ficou sendo chamada de Alemanha Oriental. Então, ficaram duas Alemanhas aí. Só que o lado capitalista, como existia um investimento maior, né, de empresas, de setores privados, segmentos privados, ela teve um crescimento muito maior do que a Alemanha Oriental. Tá bom? Então, ficou sendo dessa forma aí. Então, a reforma econômica apresentou aí resultados positivos já desde 1950. Então, gente, é bom que isso aqui fique claro para vocês. Berlim, ó, como você pode ver aqui, ficava na Alemanha Oriental e Berlim também foi dividido em 4 zonas de influência: o lado capitalista e o lado socialista. Nós não podemos esquecer isso. Isso é um ponto aí, tá bom, pessoal, que não pode ser ignorado. E lembrando que o lado capitalista ele acaba prosperando muito mais. A gente vê muito isso depois aí do fim da União Soviética, quando a gente vê a União Soviética aí o lado, quando a queda do Muro de Berlim aí, e a reunificação da Alemanha, né? Quando a Alemanha ela volta a se reunificar, nós vamos ver aí que o lado socialista, o lado da União Soviética, as indústrias já poluindo bastante, já fábricas extremamente obsoletas já, né? Já bem ultrapassadas, né? Poluição ambiental muito grande, fábricas em situações precárias ali. Então existia uma diferença gritante aí entre os dois lados. Até porque, como eu estou dizendo, o investimento capitalista fez com que, do setor privado, fez com que a Alemanha Ocidental ela tivesse um crescimento muito maior do que o crescimento do que a Alemanha Oriental, tá bom, gente? Haja vista que a Alemanha aí, que foi tricampeão do mundo aí na Copa do Mundo, não foi a Alemanha Oriental, foi a Alemanha Ocidental, tá? Então não foi a Alemanha Oriental, foi a Alemanha Ocidental que foi tricampeão do mundo. Já no Tetra, não. No Tetra, né, que o Brasil tomou aquela vergonha, aquele 7-1 da Alemanha, já foi as duas Alemanhas, já foram aí reunificadas, tá bom, pessoal? Então, é um ponto importante que a gente não pode deixar para lá. Gente, vê só, eu tenho muita coisa para falar ainda. Muita coisa para a gente discutir, muita coisa para falar. E agora é que o assunto vai ficar quente, tá? Porque agora nós vamos entrar em guerras, gente. É aquela coisa que vocês mais gostam, é aqueles conflitos, aquelas guerras. Então, gente, olha, o assunto agora vai ficar muito quente, tá? Então, você não pode perder a nossa próxima videoaula. Não perca, não. Porque agora a gente vai falar aí sobre... nós vamos falar sobre a Guerra da Coreia, vamos falar sobre a Guerra do Vietnã, nas próximas aulas aí, tá? Então, como eu disse para vocês, essa aula ela é dividida em 2 partes, né? Terminei agora a primeira parte e vou estar gravando uma nova videoaula para você. Você não pode perder, não vão perder não. Essa aula não, tá? Que é muito importante para você. Tá bom, gente? Então, a nossa aula de hoje, né, vai ficando por aqui. Espero muito que você aí tenha entendido. Espero muito que você tenha gostado, compreendido o assunto. Não deixe de fazer anotação. Esses slides que eu preparo aí é exclusivamente para você ter a sua anotação e não precisar ficar lendo. Não estou dizendo que substitui um livro, claro que não, gente.
meus resumos, meus slides, eles não substituem o livro. Mas eu garanto que as partes mais importantes de um livro, a que vai fazer você lembrar de quase tudo que tem no livro, ela está aqui. Substitui o livro, professor Rafael? De jeito nenhum. Claro que não, gente. Um livro é uma coisa. Mas os slides que eu monto aqui, eu pego as partes mais importantes do livro, coloco aqui para você poder copiar. Por isso que o slide fica um pouco cheio. Tá bom, pessoal? Então, nossa videoaula ficando por aqui. Eu vou encerrar. Um grande beijo para você. Fique com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!